Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva e nós vamos dar continuidade ao estudo da Constituição Federal de 1988. Nós estamos estudando a Constituição Federal, chegamos ao artigo 5º, inciso 6º e 7º, que trata da liberdade de consciência e crença. Vamos ao artigo? O artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Inciso 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O direito aqui previsto, ele tem relação com o direito à liberdade. E quando falamos em direito à liberdade, lembramos das gerações de direitos ou dimensões de direitos que nada mais são que o processo evolutivo das conquistas dos direitos do homem em prol da liberdade, igualdade e fraternidade. Esse processo evolutivo pode ser dividido em 3 distintas fases, mas conexas. A primeira fase buscou a efetivação da liberdade, sem amarras estatais e a não intervenção por parte do Estado. Essa fase pleiteava uma abstenção dos Estados nas relações privadas, com o intuito de proteger o indivíduo dos ataques do Estado, a sua essência, a integridade física, psíquica e também a sua propriedade. A liberdade, na primeira fase dos direitos essenciais do homem, tornou possível que a consciência do indivíduo pudesse ser exteriorizada, pudesse ser manifestada através da liberdade de pensamento. A possibilidade do indivíduo transmitir a sua mais íntima reflexão acabou por originar outras espécies de liberdade, como a liberdade de crença religiosa, tema de nosso estudo. Mas antes deste processo, a pessoa humana era proibida de manifestar o seu pensamento e ainda mais divulgar a sua fé. No Brasil, a liberdade de crença iniciou o seu caminho, a sua história, com a separação da Igreja do Estado, com a proclamação da República. A separação político-religiosa conjugou-se, então, com a neutralidade religiosa adotada pelo Estado brasileiro. Originou a criação de mecanismos constitucionais capazes de permitir o exercício da liberdade de crença. É uma breve história para nós entendermos um pouquinho. A Constituição, então, de 1824 trazia a religião católica apostólica romana como uma religião oficial, como a religião oficial do Império, embora fosse autorizada as demais religiões em âmbito doméstico. Nós vimos isso no nosso vídeo sobre a Constituição de 1824. Entretanto, sem propagação pública, não podia colocar placa exteriorizando, não podia indicar um local para seu templo, enfim. O Império manteve o catolicismo como religião oficial até ser extinto com a proclamação da República. A partir da primeira Constituição, a de 1891, primeira Constituição republicana, o Brasil passou a ser classificado como um país laico, retirando o catolicismo e tornando-se um Estado neutro, aí autorizando o indivíduo a escolher ou não escolher uma religião. Escolher ou não escolher, tá? Liberdade de crença significa tudo isso. A partir daí, esse direito se manteve até agora na nossa Constituição de 88 e é o nosso objeto de estudo aqui no canal. Dessa forma, liberdade de crença entra na liberdade de escolha da religião, a liberdade de aderir a qualquer seita religiosa, a liberdade ou o direito de mudar de religião, por exemplo, a liberdade de não aderir a alguma religião, não é? De ser ateu, e a liberdade de descrença, né? A liberdade de exprimir o que quiser de forma religiosa. O indivíduo, então, ele é livre para poder pensar e acreditar naquilo que quiser. E é essa a esfera da liberdade de pensamento, de consciência e de crença. Nós devemos entender que a liberdade de consciência abrange também convicções filosóficas, políticas, ideológicas. É um campo essencialmente ligado à própria ideia
de democracia, pois sem um pensamento livre não existe a possibilidade de escolha que está na base dessa ideia de democracia. Lembremos da nossa aula do artigo 1º, Sociediva Plu. Eu já trago de propósito, que é para você ir fixando as matérias na sua mente. Sociediva Plu, os fundamentos da nossa República, os fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Tem como base o pluralismo político, a própria dignidade da pessoa humana também, mas o pluralismo político que nos permite essa gama de liberdades de pensamento, de crença, como no caso em que nós estamos vendo. Bom, no inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, é inviolável essa liberdade. A Constituição está garantindo a plena liberdade de consciência e de crença em nosso Estado brasileiro, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. É óbvio que quando há a liberdade de consciência, de crença, essa proteção precisa ser estendida ao livre exercício dos cultos religiosos. A Constituição está sendo aqui sistemática, ela está tratando do assunto ponto a ponto para garantir a plena liberdade de consciência. É assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. A liberdade de culto fortalece a liberdade de crença, pois, como vimos, na Constituição de 1824 previa-se a liberdade de crença, mas negava-se a liberdade de culto público, já que a exteriorização da religião que não fosse a católica somente poderia ocorrer na esfera privada, no culto doméstico, no lar do cultuador. Com a proclamação da República, como nós vimos, passou-se a proteger não só a liberdade de crença, mas também o local de culto. Agora, essa exteriorização da liberdade de crença, ela não é absoluta. O direito fundamental à liberdade de consciência, ao livre exercício de culto religioso, ele não é absoluto. Ele deve ser exercido de acordo e em harmonia com os demais direitos fundamentais, evitando-se assim colisão com outro direito fundamental. Por exemplo, a proteção à vida e à dignidade da pessoa humana. Proteção à vida. Imagine uma crença, uma determinada religião que venha a fazer sacrifício de crianças. O direito à vida também é um direito fundamental. Então vai haver uma colisão entre direitos fundamentais, uma colisão, e aí prevalece o direito à vida nesse caso. É apenas um exemplo, tá? Embora seja extremo, é para que a gente fixe bem o nosso entendimento. E garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, é assegurado o livre exercício de cultos religiosos, mas essa proteção também se estende, na forma da lei, a proteção aos locais de culto. Para que o indivíduo possa manifestar sua fé, muitas das vezes é necessário um local de culto, um local de reunião, um local onde vai se organizar as suas liturgias. E a Constituição Federal, ela protege também os locais de culto e as suas liturgias, porque muitas das vezes acreditamos que somente o culto é protegido, mas não a liturgia. Liturgia é o mesmo que rito, é o mesmo que missa, é o mesmo que rituais que possa haver para aquela religião. Então, partindo agora para o inciso 7º, que guarda relação íntima com o inciso 6º, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares, de internação coletiva. Bom, nós vemos, e é muito comum, a existência de cultos religiosos em presídios, também em instituições militares, de internação coletiva, como diz aqui o inciso. E isso é possível porque a Constituição garante. Agora, é interessante destacar que essa liberdade é garantida na Constituição, mas aqui no inciso 7º vai dizer, nos termos da lei, tem que haver uma autorização, tem que haver também
por parte dos internados a intenção manifesta, um pedido, uma solicitação para que ali se abra um espaço, para que ali se abra a oportunidade dessa prestação e assistência religiosa nessas entidades, e tanto civis como militares. Eu usei exemplos aqui da militar, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, e também dos presídios, mas podem haver outros, tá? A Constituição aqui está garantindo o direito à crença também. Às vezes a pessoa pensa que o condenado, no caso dos presídios, que o preso, ele perde todos os seus direitos. Na verdade, ele perde alguns de seus direitos. O direito à liberdade. Mas os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles são amplos. Existe uma gama de direitos fundamentais e que são garantidos ao ser humano. Então, o internado, ele tem garantido na Constituição o direito à prestação de assistência religiosa e, diga-se de passagem, muito importante, como nós vimos. Bom, na próxima aula vamos dar uma continuidade a esse tema, mas eu preferi desdobrar porque vai tratar da escusa de consciência. Todos esses incisos são muito importantes na nossa Constituição e são muito cobrados em prova. Lembrando que o artigo 5º é cláusula pétrea, nós vamos ver o inciso 8º, que trata da escusa de consciência. Por hoje é o fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.